Muitas vezes a paralisia do sono é acompanhada de alucinações terríveis que podem envolver figuras demoníacas, sons estranhos e sensações perturbadoras. Você está preparado para mergulhar nesse mundo de terror? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para tremer de medo com essas histórias reais de paralisia do sono. Você já teve paralisia do sono? Antes de eu dizer que é uma das coisas mais estranhas, mais fascinantes, porém horríveis, que você pode experimentar, deixe-me explicar o que é. É a sensação de ser incapaz de se mover ao acordar. Seus sentidos e consciência estão intactos, mas você ainda sente como se estivesse meio adormecido, meio acordado. Hoje, eu vou contar para você 3 relatos de pessoas que sofreram paralisia do sono, um fenômeno que impede o movimento do corpo ao acordar, mas mantém a consciência e os sentidos ativos. Eu espero que você goste dessas histórias. Se você quiser ouvir mais histórias assustadoras, bizarras e sobrenaturais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Eu já tinha ouvido histórias sobre isso muito antes de acontecer comigo, mas só experimentei isso quando estava na faculdade. Eu estava passando por um momento incrivelmente difícil na minha vida. Eu estava louco de estresse durante a semana das provas finais. Eu não estava dormindo muito. Deve ter sido na noite anterior à minha última prova final. Fui para a cama tarde porque fiquei acordado a noite toda estudando para biologia. Não me lembro em que momento decidi finalmente dormir. Simplesmente lembro que tudo se tornou um borrão e depois escuridão. A próxima coisa que me lembro era que eu estava no meu quarto, na minha cama. Mas havia uma névoa estranha em minha consciência, como se eu estivesse acordado, mas me sentisse mais fraco. Quando tentei me mover, não consegui. Só consegui mover meus olhos para olhar ao redor do quarto escuro. Em um ponto, quando eu imaginei que estava olhando para um lado do quarto, olhei de volta para o centro e havia uma mulher parada bem no centro do quarto, de frente para a cama. Ela estava usando um vestido preto e segurando alguns objetos longos. Eu queria chamar a mãe, mas minha paralisia me impediu. Não consegui dizer nada. A mulher se aproximou de mim até que ela se ajoelhou e tocou minha testa. Eu pude sentir. Ela ficou cara a cara comigo e eu pude ver o rosto da minha mãe. Tentei dizer "mãe" de novo, desesperadamente, mas não consegui. Meu próprio corpo me traía. Ela se levantou e caminhou até a porta antes de desaparecer dentro de casa. Fiquei lá deitado, incapaz de me mover, talvez por mais 10 a 20 segundos, antes de minha visão de repente ficar mais clara. Eu também consegui pensar com mais clareza. Consegui me sentar. Pulei da cama gritando para minha mãe e corri para o corredor do quarto, gritando o nome dela. Uma porta se abriu no corredor e alguém veio me abraçar, mas não foi minha mãe. Foi meu pai, me dizendo que também sente falta dela. Minha mãe morreu 3 semanas antes dessa noite acontecer. Você sabe o que eu amo nos sonhos? Como eles podem ser vagos e quão bizarros eles podem ser. Você se sente como se estivesse neste mundo separado, onde as coisas simplesmente não fazem sentido. Agora, e quando essa sobrenaturalidade transcende para o mundo real, entre aspas? Você verá o que quero dizer em 1 minuto. Eu estava no sono profundo, tendo um pesadelo bizarro sobre ser seguido por alguma criatura estranha no meio da floresta. O sonho ficou confuso, e eu meio que acordei dele. Digo mais ou menos porque, enquanto eu estava fora do sonho e de volta à minha cama, eu não conseguia mover um músculo do meu corpo. Comecei a ouvir um barulho fraco e estranho. Era um som indescritível do tipo robótico mais vivo. Começou leve e suave, mas se repetia a cada 3 segundos. Percebi que estava ficando um pouco mais alto cada vez. Senti que o som estava se aproximando. Ficou tão insuportavelmente alto na minha cabeça que eu só queria gritar, mas não consegui. Então, meus olhos se fixaram na porta do armário.
especificamente na fresta da porta do armário, que eu nunca deixo aberta. Havia um rosto distorcido de um homem olhando pela fresta, com uma boca aberta desumanamente grande. Ele sorria. E toda vez que eu ouvia o barulho, parecia que o armário e o rosto estavam se aproximando. Até que a porta do armário se fechou e tudo ficou em silêncio. Recuperei o controle do meu corpo logo depois disso. E a primeira coisa que fiz, mesmo tendo 24 anos, foi correr para o quarto dos meus pais, para pedir ao meu pai para verificar o armário comigo. Mas não havia nada no armário ou no resto do meu quarto. Meu pai parecia bastante confiante de que o que eu acabei de experimentar foi paralisia do sono, e que ele havia experimentado isso uma vez também. Bem, isso não me fez sentir menos perturbado com o que acabei de passar. Muitos anos atrás eu tive uma experiência de paralisia do sono. Eu sabia que havia uma coisa no meu armário, algo realmente maligno, mas eu também sabia que estava sonhando e deveria enfrentar meu medo. Tentei não olhar diretamente para a porta do armário, mas se eu movesse meus olhos, minha cabeça se viraria. Por mais que eu tentasse, não conseguia olhar diretamente para ela. Então, acordei, suando frio. No início, senti realmente aliviado por ter acabado, mas logo percebi que não era um sonho, e havia realmente algo no armário. Eu estava deitado de costas e não conseguia me mover. Eu realmente não ouvi, mas eu pude sentir a risada doentia tomar conta de mim em ondas que emanavam do armário. De repente, a coisa joga uma cabeça humana em mim e ela cai no meu peito com a face para cima. Era uma garota que eu conheci no ensino médio. Até esse ponto, eu estava meio que me segurando, apavorado, mas não entrei em pânico. Bem, eu perdi o controle agora. Não consigo nem gritar. Tudo o que eu pude fazer foi emitir esses sons de grunhidos e gemidos. Estou me contorcendo e me esforçando, tentando me balançar de um lado para o outro para tirá-la de mim. Mas não consigo me mover. Isso pareceu durar talvez mais 1 ou 2 minutos. E então, eu realmente acordei. Foi tão traumático que por semanas eu ficaria com medo quando acordasse. Não estava realmente acordado, e algo horrível poderia acontecer a qualquer segundo. Ainda me dá arrepios quando penso naquela risada. O problema é que nunca ouvi falar de paralisia do sono, ou terrores noturnos naquele momento da minha vida. Eu pensei que estava enlouquecendo. Sofri paralisia do sono um total de 3 vezes na minha vida. As 2 primeiras vezes consistiram apenas em eu acordar, sem conseguir mover meu corpo. A terceira vez foi muito diferente. Embora eu tivesse acordado muito cedo, provavelmente entre 5 e 6 da manhã, quando o sol estava começando a subir, havia luz no quarto, mas quase nenhuma. Tentei me mover, mas tive aquela sensação infelizmente familiar de paralisia, desamparo. Meus olhos fixados na parede. Não havia nada que eu pudesse fazer. Então, de repente, ouvi passos pesados subindo as escadas da minha casa. Era meu irmão, seguido por minha irmã, pai e mãe. Eles estavam todos soluçando histericamente, e todos pareciam ser pelo menos 30 centímetros mais altos. Foi enervante. Os 4 se aproximaram da minha cama e pararam na cabeceira da cama, elevando-se sobre mim. Todos os 4 chorando. Eu não conseguia me mover. Eu queria chorar por socorro, ou apenas gritar para eles pararem, porque eles estavam me assustando com suas alturas. Eles pareciam que estavam perto de bater no teto. Então, tão rápido quanto eles entraram, todos os 4 se viraram e caminharam de volta, descendo as escadas. Eu pude me mover novamente. E então, desci as escadas correndo para segui-los, mas eles não estavam na área externa. Fui para cada um dos quartos deles, um de cada vez. Todos os 4 estavam dormindo profundamente. Meu coração estava acelerado, porque a coisa mais surreal e enervante aconteceu comigo. Tive que me apoiar na parede para organizar meus pensamentos por um segundo, respirando pesadamente. Voltar a dormir foi inútil. O resto da noite, fiquei acordado até o sol nascer completamente. Alguns dias depois, fui atropelado por um carro em excesso de velocidade ao atravessar a rua com amigos. E acabei com 3 ossos quebrados e um osso da coxa fraturado.
Fiquei hospitalizado por uma semana. E, a certa altura, todos os 4 membros da minha família estavam ao lado da minha cama de hospital, olhando para mim. Minha mãe, emocionada e chorando. Era quase a mesma imagem da minha paralisia do sono. Não sou nada supersticioso, mas se fosse, acreditaria 100% que aquele sonho era algum tipo de sinal ou algum tipo de previsão do futuro. Na verdade, tive arrepios ao escrever a última frase pensando nisso. Você conhece alguma história que gostaria que fosse contada por aqui? Deixei um e-mail. Entre em contato e mande seu texto. Mas lembre de mandar corretamente para que a história seja contada perfeitamente. Deixe seu comentário e não deixe de se inscrever se não for inscrito. Curta e compartilhe. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.